Há um silêncio que pesa mais do que o barulho das cidades. Um silêncio que habita os corações que conquistaram muito, mas ainda sentem um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Talvez você conheça esse tipo de silêncio. Ele aparece depois de um novo bem adquirido, depois de um aumento, depois de um elogio. Tudo parece certo por fora, mas algo dentro de você continua inquieto, como se tivesse perdido o essencial enquanto ganhava o supérfluo. É curioso como o ser humano acredita que o acúmulo o protegerá. Acumulamos objetos, títulos, memórias, histórias que já não nos alimentam. Guardamos o passado como se fosse um amuleto, mas ele se torna um peso. E quanto mais tentamos segurar, mais presos nos tornamos àquilo que um dia apenas deveria ter passado por nós. É um tipo de prisão invisível, feita não de grades, mas de apegos. Quando ter nos escraviza mais do que não ter? Essa pergunta atravessa séculos. Ela não fala apenas de bens materiais, mas de tudo aquilo que acreditamos precisar para sermos alguém. Precisamos ser admirados, reconhecidos, amados, necessários. E nessa ânsia de provar valor, trocamos a liberdade por uma falsa sensação de controle. A Bíblia conta a história de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Eles venderam um campo e, movidos pela aparência de generosidade, guardaram parte do dinheiro para si, fingindo ter entregado tudo. O erro deles não foi possuir, mas esconder o apego atrás da máscara da espiritualidade. O perigo da ganância não está apenas no bolso, mas no coração que teme perder o que julga possuir. O que matou Ananias e Safira não foi o ouro, foi a mentira que contaminaram dentro deles mesmos. Epicteto, o filósofo estoico, dizia que o verdadeiro domínio não está em possuir, mas em ser capaz de desprender-se. Somos donos apenas daquilo que conseguimos deixar ir. Tudo o mais é ilusão. E talvez o que mais nos adoeça seja essa ilusão de posse. Acreditar que podemos segurar o tempo, controlar as pessoas, prender as circunstâncias. É uma batalha perdida contra o fluxo natural da vida. Mas hoje, convido você a uma viagem. Uma viagem para dentro de si, onde o verdadeiro desapego começa, não como uma renúncia amarga, mas como um ato de libertação. Vamos caminhar juntos pelas paisagens internas, onde o ter se confunde com o ser, e descobrir o ponto exato em que a riqueza deixa de ser bênção e se transforma em prisão. Você não está sozinho nessa busca. Todos nós, em algum momento, fomos seduzidos pela promessa do acúmulo, a ideia de que, quanto mais tivermos, mais seguros estaremos. Mas a vida, em sua sabedoria silenciosa, cedo ou tarde nos mostra o contrário. O apego é o peso que afunda o espírito. O desapego, por sua vez, é a leveza que o faz flutuar. Ao longo deste vídeo, revelaremos passo a passo a lei oculta que transforma o desapego em fonte de verdadeira prosperidade. Não se trata de abandonar o mundo, mas de aprender a habitá-lo sem ser possuído por ele. Trata-se de libertar o coração do medo e abrir espaço para o fluxo natural da abundância. Talvez a riqueza que você busca não esteja nas mãos, mas no espírito. Talvez o que mais aprisiona não sejam os bens, mas as expectativas. E talvez o que mais te liberte não seja adquirir algo novo, mas soltar aquilo que há muito já deveria ter ido. Respire fundo. Deixe o corpo relaxar. Permita que estas palavras encontrem morada em você, sem pressa, sem resistência. Este é o começo de uma travessia. A jornada do ser humano que decidiu trocar o peso do acúmulo pela leveza da consciência. Ao final, talvez você descubra que o verdadeiro ouro não está nas coisas que se tocam, mas nas que se compreendem. Que a liberdade não está em possuir, mas em poder deixar ir, e ainda assim permanecer inteiro. E se algo dentro de você começar a se desfazer durante essa jornada, não tema. É apenas o que era falso, cedendo espaço para o que é verdadeiro. Se essa mensagem já ressoa no seu coração, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Escreva com intenção, como um compromisso silencioso com a sua própria alma. E se deseja caminhar mais fundo nessa estrada de autodomínio e riqueza interior,
inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um espelho para a sua força, cada silêncio, um convite para o despertar. Porque a verdadeira abundância começa quando o apego termina. Há uma presença silenciosa que habita a maioria das casas, embora ninguém fale sobre ela. Está ali, entre os móveis, entre as gavetas que guardam o que já não serve, entre as palavras não ditas e os sonhos adiados. É o elefante invisível no quarto, o apego que fingimos não existir. Ele se disfarça de necessidade, de rotina, de responsabilidade, mas no fundo é medo. Medo de perder, medo de ficar sem, medo de encarar o próprio vazio. Apegamo-nos a objetos, pessoas, ideias e até dores. Guardamos o que já nos feriu porque acreditamos que sem isso não saberemos quem somos. Criamos hábitos que nos anestesiam e chamamos de estabilidade. Erguemos muros em torno de crenças limitantes e chamamos de identidade. Mas o apego é sutil. Ele se mascara de amor, de prudência, de zelo, e por isso raramente o reconhecemos. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade não vem de obter o que desejamos, mas de aprender a desejar o que é essencial. No entanto, passamos a vida acumulando ruídos, objetos que não usamos, compromissos que não nos nutrem, pessoas que já se foram por dentro, mas permanecem em nossa lembrança como retratos amarelados. Chamamos isso de vida, mas muitas vezes é apenas sobrevivência dentro de um depósito de memórias. Os rumores internos, medo, insegurança, culpa, nos empurram a acumular. Quando algo dentro de nós se sente pequeno, procuramos crescer para fora. Compramos, guardamos, colecionamos. Tentamos calar a dor com mais peso, mais coisas, mais distrações. E quanto mais tentamos controlar, mais o coração se torna refém do que teme perder. É assim que o apego se instala. Não como um ato consciente, mas como uma defesa emocional. Às vezes, o desejo de ter mais não é vaidade, é proteção. É a tentativa inconsciente de erguer uma muralha contra o sofrimento. Quando alguém teme o abandono, acumula pessoas. Quando teme a falta, acumula dinheiro. Quando teme o esquecimento, acumula conquistas. E assim seguimos, acreditando que empilhar o que temos é a forma mais segura de nunca nos sentirmos vazios outra vez. Mas há um momento em que o mais-me se torna apenas um escudo contra a dor interior. Um disfarce elegante para o medo de olhar para dentro. Porque olhar para dentro é sempre um risco. É encontrar-se com a própria incompletude, com o próprio desamparo. No entanto, é também ali, no despojamento, que mora a força real. O apego promete segurança, mas entrega ansiedade. Promete estabilidade, mas oferece peso. O desapego, por outro lado, parece perigoso, mas é ele quem nos devolve ao fluxo natural da vida. Talvez você perceba que não é apenas de coisas que estamos falando. Há hábitos mentais que nos prendem muito mais do que os objetos que guardamos. Pensamentos recorrentes, comparações, velhos ressentimentos. Cada um deles ocupa um espaço interno que poderia ser habitado pela paz. O verdadeiro acúmulo acontece na mente. É ali que empilhamos preocupações e deixamos pouco espaço para o silêncio. Jesus disse: "Não se pode servir a dois senhores." Talvez essa frase também fale de dentro. Não podemos servir ao medo e à liberdade ao mesmo tempo. Não podemos buscar leveza e continuar carregando o peso daquilo que já deveria ter sido solto. A mente que insiste em controlar não sabe descansar. O coração que teme perder não consegue amar de forma inteira. Feche os olhos por um instante e imagine o seu quarto interno. Observe o que há nele. Quais objetos emocionais você continua guardando por medo de esvaziar? Quais lembranças já não alimentam, mas ainda dominam seus pensamentos? Há uma paz que só nasce quando o espaço se faz. O elefante invisível está em cada um de nós. Ele se alimenta do que não foi olhado, do que não foi dito, do que não foi perdoado. Enquanto fingirmos que ele não existe, ele continuará crescendo, silencioso, mas poderoso. O primeiro passo da libertação não é jogar fora, é reconhecer o que pesa, porque só o que é reconhecido pode ser transformado.
E quando começamos a enxergar o que antes era invisível, algo dentro de nós se reorganiza. O olhar se torna mais leve, o ar mais livre, a alma mais simples. E é nesse instante que o desapego deixa de ser uma ideia bonita e se torna um caminho real. Um caminho que começa dentro, onde nenhum bem material pode tocar. Você não está sozinho nessa percepção. Muitos sentem o mesmo incômodo, essa sensação de estar cercado de tudo e ainda assim sentir falta de algo essencial. A boa notícia é que essa falta não é um erro, é um chamado. O chamado para simplificar, para olhar o invisível, para libertar-se do que não cabe mais. E assim, pouco a pouco, a consciência desperta, e o que antes era um elefante invisível torna-se apenas uma lembrança do quanto a alma pode se perder no excesso e do quanto pode se reencontrar na leveza. Há formas de apego que não se mostram à primeira vista. São vínculos sutis, quase imperceptíveis, que se escondem nas dobras da rotina e no silêncio das nossas justificativas. Acreditamos que estamos apenas cuidando do que é nosso, quando, na verdade, estamos sendo consumidos por aquilo que pensamos possuir. Não são apenas os bens materiais que nos prendem, são as crenças, os papéis que desempenhamos, as identidades que nos deram algum valor em algum momento e que, por medo, não ousamos largar. Há quem viva preso a uma profissão, não por amor ao que faz, mas porque teme o vazio de não saber quem seria sem aquele título. Há quem mantenha amizades que já se esgotaram, apenas para não encarar o silêncio que viria depois. Há quem continue revivendo mágoas antigas, como se o ressentimento fosse a única forma de manter viva a própria história. O apego se manifesta de 1000 maneiras. Às vezes, está na gaveta cheia de papéis velhos. Outras, no coração cheio de lembranças que já perderam o perfume. É um mecanismo invisível, movido pelo medo da perda. O medo de perder o que se tem, ou de perder quem se é quando algo vai embora. É por isso que o desapego assusta tanto. Ele parece uma ameaça à nossa identidade. Se eu soltar isso, quem serei? Perguntamos, sem perceber que essa pergunta já revela o quanto nos tornamos dependentes daquilo que seguramos. É como se cada coisa a qual nos apegamos segurasse em troca uma parte do nosso nome. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas desejar que aconteçam como são. Essa é uma das lições mais difíceis para o ego, porque o ego não suporta o fluxo. Ele quer definir, garantir, possuir. Ele teme o desconhecido e, por isso, cria âncoras em tudo o que pode. Mas a vida não é um lago, é um rio. E tudo o que tentamos conter apodrece nas margens do tempo. O mais intrigante é que quanto mais nos apegamos, menos percebemos. O apego se disfarça de responsabilidade, de cuidado, até de amor. Chamamos de estabilidade o que, muitas vezes, é apenas medo travestido de rotina. E é assim, sem perceber, que passamos a proteger nossos próprios grilhões. Guardamos o que nos prende e justificamos dizendo que é o que nos dá segurança. Mas, no fundo, o que chamamos de segurança, muitas vezes, é apenas o medo de crescer. Há um instante em que o peso do apego se torna evidente. É quando algo foge do nosso controle e sentimos a alma estremecer. Uma mudança inesperada, uma perda, uma rejeição, um imprevisto. E, de repente, aquilo que chamávamos de equilíbrio revela-se uma dependência disfarçada. A mente começa a se agitar, o corpo endurece, e o coração, tomado pelo medo, tenta agarrar o que está indo embora. É nesse momento que o apego mostra seu verdadeiro rosto. Ele nunca foi amor, foi apenas o medo de não saber amar sem possuir. O apego, em essência, é uma tentativa de interromper o movimento natural da vida. Queremos que as coisas permaneçam como são, que as pessoas não mudem, que o tempo não leve o que julgamos essencial. Mas o fluxo da existência é um convite constante ao desapego. Tudo o que é vivo se transforma, e tentar reter o que é mutável é como tentar prender o vento entre os dedos. Quanto mais força fazemos, mais rápido ele escapa. Há uma dor peculiar no processo de soltar, a dor do ego que se despede de suas ilusões. É uma dor silenciosa, às vezes profunda, mas também purificadora.
Porque quando algo se vai, leva consigo uma parte das nossas sombras, das nossas crenças que já não nos servem. E no espaço que fica, nasce a leveza. A leveza de poder estar no mundo sem ser possuído por ele. Não se trata de rejeitar o que temos, mas de compreender o lugar que cada coisa deve ocupar. Ter não é o problema. Ser escravo do que se tem, sim. Quando confundimos segurança com posse, transformamos a bênção em fardo. É o mesmo erro de quem confunde amor com controle, fé com rigidez, sucesso com acúmulo. E assim, pouco a pouco, perdemos o contato com a essência. Por isso, o verdadeiro desafio do desapego não é abrir mão de tudo, mas aprender a possuir com leveza, a segurar sem prender, a usufruir sem depender, a amar sem exigir permanência. É nesse equilíbrio delicado que nasce a verdadeira liberdade, a que não se baseia em ter, mas em ser. Ser inteiro mesmo quando algo parte. Ser pleno mesmo quando a vida muda. Ser livre mesmo quando o mundo pede que se apegue. Quando confundimos segurança com posse, começamos a construir sobre alicerces falsos. Passamos a buscar estabilidade em tudo o que pode ser tirado. No dinheiro, na aparência, na aprovação dos outros, no status, nas certezas momentâneas. Criamos castelos de areia e chamamos de lar. Mas basta uma maré mais alta, uma crise, uma perda, uma mudança, para que tudo desabe, revelando o quanto nossa paz dependia de algo que nunca foi realmente nosso. É nessa hora que o coração sente o chão desaparecer e o medo volta a comandar. O mais sutil é que essa confusão entre segurança e posse parece à primeira vista prudência. Aprendemos desde cedo que ter é sinônimo de estar protegido. Guardamos, acumulamos, planejamos, investimos e, claro, há sabedoria nisso quando vem do equilíbrio. Mas quando o acúmulo nasce do medo, ele não protege, ele aprisiona. Quanto mais se tem, mais se teme perder. Quanto mais se guarda, menos se descansa. E assim, o que era para ser uma fortaleza se torna uma prisão dourada, silenciosa, decorada por dentro com ansiedade. O ser humano procura o eterno em tudo o que é passageiro. Busca segurança nas mãos do tempo, esquecendo que o tempo nunca para ninguém. A verdadeira segurança não está no que se acumula, mas no que se compreende. Ela nasce quando aceitamos o que não podemos controlar e confiamos na ordem invisível que governa todas as coisas. Jesus falou disso quando contou a parábola dos dois construtores. Um ergueu sua casa sobre a areia, outro sobre a rocha. A chuva veio para ambos, mas apenas aquele que construiu sobre o que era firme, sobre a rocha interior, permaneceu de pé. A areia representa as coisas externas, os bens, as aparências, as aprovações. A rocha é a consciência. É o estado de quem sabe que pode perder tudo e ainda assim permanecer inteiro, porque seu valor não está fora, mas dentro. Quem constrói sobre a areia vive à mercê das circunstâncias. Quem constrói sobre a rocha vive em paz mesmo em meio às tempestades. A diferença não está no que possuem, mas naquilo que os possui. Talvez a lição mais profunda dessa parábola seja que o alicerce de uma vida próspera não é o acúmulo, mas a coerência. Quando a alma está em paz, o que se tem por fora é apenas reflexo, nunca prisão. E é por isso que o verdadeiro trabalho de quem busca prosperar não está em buscar mais, mas em firmar-se por dentro. Porque quando o interior é estável, o exterior se torna consequência. E nenhuma perda é capaz de abalar quem construiu a própria casa no terreno da sabedoria. O risco de viver sobre alicerces superficiais é que eles sempre exigem manutenção constante. É preciso estar o tempo todo consertando, provando, defendendo. Quem baseia a própria segurança no que pode ser medido, contado ou exibido, acaba se tornando escravo da instabilidade. Tudo o que depende de fatores externos muda. Tudo o que nasce do ego cansa. Por isso, tantos vivem exaustos, não porque trabalham demais, mas porque sustentam uma estrutura emocional que está sempre prestes a ruir. A verdadeira prosperidade, por outro lado, nasce do silêncio. É o tipo de força que não precisa ser anunciada. Ela não depende de aplausos, nem de garantias.
É uma presença que se mantém firme, mesmo quando tudo o que é visível se desfaz. E é por isso que as tempestades não são castigos, são provas do terreno onde edificamos a nossa vida. Elas não vêm para destruir, vêm para revelar. O que sustenta a sua casa interior? Essa é uma pergunta que vale mais do que qualquer tesouro, porque se as fundações forem sólidas, nada externo poderá derrubá-las. Mas se o alicerce for feito de medo, vaidade ou necessidade de controle, o primeiro vento forte o fará estremecer. E o que chamamos de tragédia, às vezes, é apenas o colapso do que nunca foi verdadeiro. Na superfície, o mundo chama de fracasso aquilo que, na alma, pode ser libertação. Perder o que é falso é o mesmo que ganhar o que é real. Quando uma estrutura cai, abre-se espaço para uma construção mais profunda. E talvez o que o universo tenta nos ensinar repetidas vezes é que nenhuma abundância resiste quando é sustentada por carências. Prosperidade que aprisiona não é prosperidade, é dependência disfarçada. Por isso, antes de desejar mais, é preciso olhar para dentro e perguntar: sobre o que estou construindo a minha paz? Essa pergunta é um espelho. Ela revela não apenas o que temos, mas o que somos. E a resposta sincera, ainda que desconfortável, é sempre o início de uma nova fundação. Uma que não se abala com o tempo porque está firmada no que é eterno e não no que é passageiro. Há um preço silencioso por trás de tudo o que acumulamos. Não falo apenas do esforço físico ou financeiro, mas do desgaste invisível que o excesso impõe à alma. Cada objeto, cada lembrança, cada compromisso que mantemos ocupa um espaço mental e emocional. E quando há demais, o espírito se fragmenta. Parte de nós fica em cada coisa que possuímos, em cada expectativa que criamos, em cada laço que não conseguimos soltar. É por isso que, mesmo com a vida cheia, tantos sentem-se vazios. Dividimos nossa energia entre o que importa e o que apenas pesa. Tentamos dar conta de tudo e, no processo, perdemos o essencial: o foco, a presença, a clareza. A alma dispersa se assemelha a um espelho quebrado. Reflete a luz, mas de forma distorcida. É assim que o excesso nos enfraquece. Não porque ter seja errado, mas porque o acúmulo constante dispersa o poder interior que nasce da simplicidade. O que é demais confunde. O que é essencial pacifica. A neurociência chama isso de sobrecarga cognitiva. O cérebro humano não foi feito para lidar com tantas informações, tantas decisões, tantos estímulos ao mesmo tempo. Cada bem material, cada responsabilidade, cada vínculo exige atenção. E quando há atenção demais para fora, resta pouca energia para dentro. Vivemos exaustos, não apenas porque fazemos muito, mas porque carregamos mais do que deveríamos. Essa sobrecarga emocional se manifesta de maneiras sutis. A insônia que chega sem explicação. A irritação que surge em pequenos detalhes. A dificuldade de relaxar mesmo quando tudo parece bem. O vazio que aparece nas horas em que o silêncio finalmente se instala. São sinais de que há algo dentro de nós pedindo espaço, pedindo pausa, pedindo leveza. A alma tenta falar através dos sintomas, mas muitas vezes a mente, viciada em movimento, a silencia com mais tarefas, mais consumo, mais distração. A verdade é que a vida não exige tanto de nós quanto imaginamos. Somos nós que exigimos demais dela. Buscamos encher o tempo e o espaço porque tememos o encontro com o que restaria se tudo fosse tirado. E, paradoxalmente, é nesse encontro que mora a paz que procuramos. Quando aprendemos a simplificar, descobrimos que o essencial é sempre menor do que pensávamos, mas infinitamente mais pleno. A alma, quando fragmentada, começa a buscar fora o que perdeu dentro. Procuramos sentido nas metas, identidade nas conquistas, paz nas distrações, mas nenhuma dessas coisas é capaz de sustentar o que o excesso desfez. O acúmulo não apenas ocupa espaço, ele rouba silêncio, e é no silêncio que a alma se reorganiza. Por isso, quanto mais barulho fazemos por fora, mais perdidos nos tornamos por dentro. O excesso de ruído, de coisas, de obrigações,
é uma forma disfarçada de fuga. Fugimos do vazio, quando é justamente nele que a vida quer nos reencontrar. O ser humano moderno vive em constante sobreposição de papéis. É trabalhador, filho, amigo, companheiro, sonhador, provedor. Em cada um desses papéis, deposita expectativas, desejos e culpas. Poucos se dão conta de que, ao tentar ser tudo, acabam não sendo inteiros em nada. A alma, dividida entre 1000 fragmentos de obrigação, esquece o caminho de volta para casa. O resultado é essa sensação difusa de cansaço que não se explica nem se cura com descanso. É um cansaço da alma, não do corpo. E há um momento em que a própria vida, com sua sabedoria silenciosa, começa a nos convidar a soltar. Às vezes, ela faz isso com um acontecimento inesperado, uma perda, uma mudança, um afastamento. Outras vezes, apenas com um incômodo constante que vai crescendo aos poucos pedindo simplificação. Esse chamado não é castigo, é misericórdia. É o modo que a existência encontra de nos devolver a inteireza. O problema é que, acostumados ao acúmulo, resistimos. Tentamos remendar o que está desabando, quando deveríamos aprender a deixar ir. Sêneca dizia que quem não sabe o que quer, nunca encontrará o que busca, e é isso que o excesso faz conosco, nos afasta do essencial. Quando tudo é importante, nada é. Quando tudo é urgente, nada é sagrado. A alma precisa de espaço para respirar, e o acúmulo a sufoca. Simplificar, portanto, não é pobreza, é sabedoria. É um retorno à clareza, um reencontro com o que nunca deveria ter sido perdido. Os sinais de desgaste existencial estão por toda parte. Eles aparecem na pressa constante, na necessidade de provar valor, na incapacidade de se desconectar. São sintomas de uma alma sobrecarregada, que tenta se sustentar com as sobras de uma vida que perdeu o centro. E só há uma cura para esse tipo de cansaço: o reencontro com o vazio criador, o silêncio fértil, o espaço onde o ser volta a respirar. É nesse estado de quietude que o verdadeiro descanso acontece. Não quando há menos tarefas, mas quando há menos ruído interior. Há uma verdade que parece contraditória à primeira vista. Quanto mais você solta, mais seguro se torna. A mente, acostumada a medir segurança pelo controle, luta contra essa ideia. Mas a alma, silenciosa e sábia, sabe que a verdadeira estabilidade nasce da confiança, não da posse. Soltar é, paradoxalmente, o ato mais firme que um ser humano pode realizar. É quando você deixa de segurar o mundo e, pela primeira vez, sente que está sendo sustentado por algo maior do que ele. O ato de entregar tempo, bens, controle, não é fraqueza. É um gesto de fé madura. É reconhecer que o fluxo da vida é mais inteligente do que o nosso medo. Quando você solta, o espaço antes ocupado pela ansiedade é tomado pela serenidade. Quando para de tentar controlar, começa a perceber a ordem que sempre existiu além da sua vontade. É aí que nasce a liberdade interior, não no poder de dominar, mas na serenidade de permitir. Abraão compreendeu isso no instante em que colocou Isaque no altar. Ele não estava apenas oferecendo o filho, mas soltando o apego ao controle, à lógica, à própria compreensão do que é amor. Ele aprendeu que fé não é possuir uma promessa, é confiar mesmo quando não se entende o caminho. E foi justamente quando soltou, quando entregou, que tudo lhe foi devolvido multiplicado. O mesmo aconteceu com Jó. Perdeu tudo o que possuía e, ao soltar o controle sobre o destino, encontrou o verdadeiro sentido da abundância. Não se tratava mais de bens, mas de consciência. É um mistério que apenas o coração sereno compreende. O desapego abre espaço para o novo, e o novo sempre vem. Quando você solta o que pesa, a vida preenche o espaço com o que liberta. Mas o medo nos faz acreditar que, se soltarmos, ficaremos vazios. A verdade é o oposto. O vazio é fértil. O vazio é o berço do novo. Tudo o que o apego tenta segurar, o desapego transforma em fluxo. Se quiser compreender o poder dessa lei, experimente olhar para algo de que você não consegue abrir mão. Um objeto, uma rotina, uma ideia sobre si mesmo e pergunte: quem eu seria se isso fosse embora?
Observe o que se move dentro de você. O desconforto não é sinal de perda, é sinal de dependência. E onde há dependência, não há liberdade. Soltar não significa abandonar o que se ama, mas amar sem precisar aprender. É permitir que o que é verdadeiro permaneça por vontade própria e não por medo. No instante em que soltamos, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de confiança. O que for real permanece, o que for ilusório se desfaz. E é nesse movimento, simples, silencioso, corajoso, que a alma descobre o que é segurança de verdade. Não aquela que vem de garantias, mas a que brota de uma fé tranquila, inabalável, que sabe que tudo o que é seu por destino jamais se perderá. Existe um tipo de apego ainda mais sutil do que o apego material. É o apego espiritual. Ele veste a roupagem da fé, da virtude, da moral, mas nasce do mesmo medo, o de não ser suficiente. Há pessoas que se desapegaram de bens, mas continuam presas à necessidade de parecer evoluídas. Trocaram o orgulho das posses pelo orgulho da pureza. Passaram a medir o próprio valor não mais pelo que têm, mas pelo quanto sabem ou creem. E sem perceber, transformaram o caminho da alma em um novo tipo de prisão. O orgulho de quem tem fé é silencioso, mas poderoso. É o ego disfarçado de devoção. Ele se manifesta quando alguém acredita que é mais próximo do divino porque segue certas regras, porque ora de determinada forma, porque aparenta ser mais sereno, mais sábio, mais desperto. Esse tipo de fé não liberta, apenas muda o nome da corrente. O coração que se apega ao rótulo de espiritual ainda teme olhar para suas feridas mais humanas e, por isso, permanece dividido. Jesus foi o grande libertador desse engano. Quando confrontado pelos fariseus, ele revelou que a pureza verdadeira não está no comportamento exterior, mas na intenção do coração. Ele não rejeitou a fé, mas rejeitou a hipocrisia. O legalismo, a tentativa de transformar a espiritualidade em um sistema de méritos, é apenas o apego tentando controlar o incontrolável. O espírito não cabe em fórmulas. Ele sopra onde quer e em quem se permite ser verdadeiro. O erro silencioso de muitos buscadores é usar a espiritualidade como escudo para a própria dor. Tornam-se super-espirituais, incapazes de admitir tristeza, raiva, ciúme, inveja. Fingem luz para não encarar as sombras. Mas a alma que finge não cresce, apenas se endurece. A negação das feridas não é santidade, é medo. E onde há medo, há apego. O apego à imagem de perfeição que queremos sustentar diante do mundo e de nós mesmos. O autoconhecimento começa quando ousamos fazer a pergunta que realmente liberta. Qual ferida estou tentando esconder por trás da minha fé? Essa pergunta não é um ataque à fé, mas um convite à verdade, porque toda fé autêntica nasce da vulnerabilidade, não da performance. Deus, ou o nome que você der ao sagrado, não se revela naquilo que mostramos, mas naquilo que aceitamos curar. Quando você olha para dentro e reconhece a própria humanidade, o espiritual deixa de ser aparência e volta a ser essência. Há uma beleza rara em quem consegue unir oração e honestidade. Em quem admite, ainda sinto medo, ainda tenho orgulho, ainda me perco, mas continuo buscando com sinceridade. Essa é a alma que cresce. Não a que se julga pronta, mas a que se mantém aberta. O desapego espiritual é o retorno à humildade. É quando deixamos de tentar provar que somos luz e começamos, de fato, a iluminar o que ainda está escuro. Há momentos em que a mente quer avançar, mas o coração ainda está preso. É o conflito silencioso de quem entende racionalmente o que precisa mudar, mas não consegue sentir isso como verdade. A mente diz, solte, e o corpo responde, não posso. Essa distância entre o que sabemos e o que sentimos cria uma tensão invisível, um ruído interno que rouba nossa paz e confunde nossas escolhas. Essa dissonância é natural. Ela nasce quando vivemos divididos entre o que desejamos e o que tememos perder. Queremos crescer, mas tememos o preço do crescimento.
Queremos paz, mas ainda buscamos aprovação. Queremos liberdade, mas continuamos alimentando as correntes que nos confortam. E assim, a alma se fragmenta entre a razão que compreende e a emoção que resiste. É o sintoma de uma consciência que já despertou, mas ainda não teve coragem de se mover. A psicologia chama esse fenômeno de dissonância cognitiva, o estado em que mantemos pensamentos e comportamentos incompatíveis e, por isso, vivemos em tensão. No campo espiritual, essa tensão se manifesta como culpa, dúvida ou cansaço. É o sentimento de estar sempre fazendo algo errado, mesmo quando tudo parece certo. A mente busca coerência, mas o coração pede cura. E enquanto não há alinhamento, a paz continua distante. O primeiro passo para dissolver essa distância não é forçar uma mudança, mas observar. Observar o que se move dentro de você quando algo contraria seus desejos. Observar o impulso de controlar, o medo de errar, o orgulho de querer estar sempre certo. Observar sem julgar, apenas com presença. Essa prática simples, de observar o que acontece antes de reagir, é o início do alinhamento entre mente e emoção. Porque onde há observação, há consciência. E onde há consciência, há liberdade. O alinhamento verdadeiro surge quando a mente deixa de lutar contra o coração e começa a ouvi-lo. Quando o pensamento aprende a servir ao propósito e não ao medo, é nesse ponto de encontro que nasce a sabedoria prática, aquela que não vem dos livros, mas da escuta silenciosa da própria alma. E quando isso acontece, a vida que antes parecia dividida começa a fluir novamente em uma única direção. O ser humano moderno foi treinado para confundir prazer com sentido. Vivemos em busca da próxima conquista, do próximo objeto, da próxima validação. A cada pequena vitória, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa, e, por um instante, sentimos uma euforia passageira, como se tudo fizesse sentido. Mas logo a sensação desaparece e o vazio retorna. É assim que nasce a dependência do acúmulo, não de coisas, mas da sensação de possuir. Essa dependência é sutil. Ela não parece um vício, mas é. Precisamos da sensação de ter para acreditar que estamos progredindo. E quando o prazer se torna o principal sinal de sucesso, perdemos o contato com a serenidade. Porque a dopamina não conhece saciedade. Ela apenas pede mais. Mais conquistas, mais estímulos, mais movimento. E o que começa como motivação transforma-se em ansiedade. A mente fica acelerada, o corpo inquieto e o coração vazio. Vivemos em uma era de estímulos constantes, luzes, notificações, promessas de felicidade instantânea. Cada clique, cada compra, cada curtida é uma pequena dose de dopamina. A sociedade aprendeu a lucrar com a nossa inquietação, oferecendo recompensas imediatas que aliviam a dor, mas enfraquecem o espírito. O problema é que o prazer sem propósito não cura, apenas adia o encontro com o que realmente importa. Quando a recompensa exterior se torna o centro da vida, o interior se empobrece. Perdemos a capacidade de sentir gratidão pelo simples, de encontrar paz na quietude. O silêncio passa a parecer incômodo, a lentidão, uma ameaça. Queremos sempre o novo, o mais, o rápido. Mas a sabedoria antiga já alertava. O que nasce do excesso, morre na pressa. O acúmulo não enriquece a alma, apenas a distrai. O antídoto para essa dependência não é rejeitar o prazer, mas reeducar a mente, aprender a encontrar satisfação no que é estável, no que é interno, no que não depende de circunstâncias. As práticas contemplativas, o silêncio, a respiração, a gratidão, reprogramam o sistema de recompensas. Elas ensinam o cérebro a se alegrar não com o acúmulo, mas com a presença. E quando a dopamina se equilibra com a consciência, o prazer deixa de ser fuga e volta a ser celebração. A ilusão mais profunda que o apego cria é a confusão entre identidade e posse. Passamos a acreditar que somos o que possuímos, o que conquistamos, o que mostramos. Quando alguém elogia o nosso sucesso, sentimos orgulho. Quando algo nos é tirado, sentimos vergonha. E assim,
Sem perceber, nossa essência fica refém das circunstâncias. Deixamos de ser para representar. Deixamos de viver para sustentar uma imagem. Há pessoas que não sabem mais quem são sem seus títulos, suas roupas, suas histórias. Têm medo do silêncio porque nele não há espelhos. E sem espelhos não há reflexo, apenas verdade. É por isso que o desapego da identidade é tão desafiador. Ele nos obriga a olhar para além da máscara. Obriga-nos a responder uma pergunta que assusta. Quem sou eu quando nada me define? Essa pergunta é o portal da liberdade interior. A verdadeira identidade não é feita de conquistas, mas de coerência. É o reflexo do caráter, não do currículo. É o som da alma quando o mundo se cala. Você pode perder tudo o que tem, e ainda assim continuar inteiro, se a sua identidade estiver firmada naquilo que o tempo não pode tocar. Mas se ela estiver apoiada nas aparências, cada mudança parecerá uma ameaça, porque o que é sustentado pelo externo sempre treme diante do vento. Há histórias de pessoas que descobriram essa verdade na pele. Um homem que abandonou uma carreira lucrativa para viver um propósito mais simples. Uma mulher que largou um relacionamento confortável, mas sufocante. Em ambos os casos, a perda aparente revelou uma liberdade antes inimaginável. Eles deixaram de ser alguém que tem para se tornarem alguém que é. A diferença é invisível aos olhos, mas inconfundível à alma. Se quiser sentir essa transformação, escreva, não para mostrar a ninguém, mas para si mesmo, uma frase que comece com "eu sou", e tente fazê-la sem mencionar posses, status ou papéis. Perceba o que sobra quando tudo o que é externo é removido. O que sobra é o seu núcleo, a parte de você que não depende de reconhecimento, que não precisa provar nada. Quando essa parte desperta, o ser volta a respirar, e é nesse instante que a vida deixa de ser uma luta para manter o que se tem e se torna uma expressão tranquila do que se é. Há um momento em que a compreensão precisa se transformar em gesto. Entender o valor do desapego é apenas o início. O verdadeiro aprendizado começa quando você começa a praticá-lo. O desapego não é apenas uma ideia filosófica, é uma disciplina de libertação diária. Ele exige presença, coragem e gentileza consigo mesmo. Porque soltar o que pesa não é arrancar, é permitir que caia. Há um método simples, mas poderoso, para destralhar a vida. Não apenas o ambiente material, mas o interior. A primeira etapa é observar o que ocupa espaço sem propósito. Não apenas nas gavetas e armários, mas também nos pensamentos, nas conversas, nos hábitos. Observe o que já perdeu a função, mas continua ali, repetindo o mesmo ciclo de sempre. Essa observação, feita com honestidade, é o primeiro passo do desapego consciente. A segunda etapa é escolher algo pequeno para soltar. Pode ser um objeto guardado por apego sentimental, uma rotina que já não faz sentido, ou até uma lembrança que ainda traz dor. Solte uma coisa, apenas uma, e observe o que acontece dentro de você. Se sentir medo, acolha. Se sentir alívio, respire. Esse exercício não é sobre o objeto em si, mas sobre o vínculo invisível que ele representa. Cada desapego simbólico é uma limpeza de energia, um realinhamento entre o que você vive e o que você é. A terceira etapa é reconstruir o espaço que o desapego abriu, porque o vazio precisa ser honrado. Não substitua o que soltou por algo novo apenas para preencher o silêncio. Aprenda a permanecer com o espaço. Essa pausa é sagrada. É nela que o novo se forma, é nela que o ser se reorganiza. Assim como uma árvore podada floresce com mais força, a alma, quando solta o excesso, volta a produzir frutos com mais leveza. Você pode escolher um dia do desapego, não como um ritual de perda, mas como um ato de alinhamento. Doe o que não usa. Desative por um tempo o que te distrai. Reorganize sua agenda com base no que é essencial e, principalmente, pratique o silêncio, porque o desapego não é apenas material, é mental, emocional, espiritual. É a arte de fazer espaço para o que realmente tem valor. E nesse espaço, inevitavelmente, a paz floresce. Existe uma força silenciosa que move a vida. O que soltamos retorna transformado.
O que damos com sinceridade volta em abundância. É a lei da reciprocidade invisível, o princípio espiritual que governa a prosperidade verdadeira. Enquanto o apego fecha as mãos, o desapego as abre, e apenas mãos abertas podem receber. Quando o coração aprende a soltar sem medo, o universo encontra espaço para fluir através dele. Esse é o paradoxo divino. Quanto mais se solta, mais se recebe. Jesus revelou isso quando observou a oferta da viúva pobre. Enquanto muitos entregavam grandes quantias com o coração distraído, ela ofereceu apenas 2 pequenas moedas, tudo o que possuía, e foi considerada a mais rica de todas, porque sua entrega não era medida pelo valor, mas pela verdade. O gesto puro move o invisível. O desprendimento é a linguagem que o divino compreende. Dar não é perda, é circulação. Tudo o que é retido morre. O rio que tenta segurar suas águas apodrece, o que as deixa correr renova-se a cada curva. Assim, também é a vida interior. Quando damos tempo, amor, generosidade, atenção, mesmo que em pequenas doses, algo dentro de nós se expande, porque o que é verdadeiro nunca diminui quando compartilhado. O desapego é a ponte entre o que temos e o que somos. Mas é importante entender que soltar não é desistir, é confiar. Confiar que existe uma ordem invisível sustentando tudo o que acontece. Confiar que, ao abrir mão do controle, o fluxo da vida reorganiza o que parecia perdido. Confiar que o que é seu por essência jamais lhe será tirado. E o que se vai simplesmente cumpriu o seu ciclo. A fé madura reconhece que as perdas são apenas passagens e que o amor, quando é real, não se desfaz, apenas muda de forma. A prosperidade que nasce do desapego é diferente. Ela é leve, silenciosa, constante, não exige esforço, porque não depende de acúmulo, e sim de alinhamento. Quando você solta o que pesa, a energia que estava estagnada volta a circular. O amor flui, a mente clareia, a vida se reorganiza. E sem perceber, você começa a receber mais, não porque pediu, mas porque finalmente se tornou capaz de acolher. Esse é o segredo invisível da abundância. Ela sempre esteve presente, esperando apenas que você abrisse espaço para ela entrar. Prosperar em liberdade é o estado mais alto da alma humana. É viver em abundância sem ser escravizado pelo que se tem. É compreender que a verdadeira riqueza não está nas mãos, mas no estado interior que as move. Quando o coração está em paz, tudo o que chega é bênção, e tudo o que parte é aprendizado. A prosperidade real não se mede pelo que se acumula, mas pelo quanto se permanece inteiro, mesmo diante das mudanças. A prosperidade que aprisiona é feita de peso, medo de perder, medo de faltar, medo de não ser suficiente. Ela exige esforço constante, manutenção eterna e deixa o espírito inquieto. Já a prosperidade livre é silenciosa. Não precisa ser exibida, porque é percebida. Ela flui naturalmente da alma que aprendeu a confiar. O coração desapegado não teme a escassez, porque reconhece que a vida é generosa com quem coopera com o seu fluxo. Se algo pesa, desapegue. Se algo limita, solte. Essa é a medida da verdadeira abundância. Tudo o que nos torna mais leves, mais presentes, mais gratos, é um sinal de prosperidade espiritual. E tudo o que exige esforço excessivo para ser mantido, o que rouba nossa paz, o que nos prende à ansiedade, por mais valioso que pareça, é apenas um obstáculo travestido de conquista. O que liberta vem da alma. O que aprisiona vem do medo. Aprender a prosperar com liberdade é compreender que as bênçãos não foram feitas para serem possuídas, mas vividas. O dinheiro, o amor, as oportunidades, a saúde, tudo é expressão do mesmo fluxo divino. Quando deixamos de segurar, começamos a participar. E quem participa do fluxo da vida nunca fica em falta, porque entende que dar e receber são 2 lados do mesmo ato. Prosperar é fluir, não acumular. A meta interna é simples e profunda. Coexistir com as bênçãos, sem ser possuído por elas. Caminhar entre o ter e o ser com leveza e consciência. Possuir, mas não depender. Amar,
mas não prender. Trabalhar, mas não se exaurir. Quando o ser humano encontra esse ponto de equilíbrio, a vida deixa de ser uma busca e se torna um testemunho. E então, o que antes era esforço se transforma em gratidão. E o que antes era luta se transforma em presença. É aqui que a jornada do desapego se cumpre, não como um fim, mas como um retorno, o retorno ao essencial. A alma livre é ao mesmo tempo plena e simples. Não precisa provar, nem se defender. Ela confia. E nessa confiança, tudo o que é necessário chega, tudo o que não serve parte, e o ser permanece inteiro. Esse é o verdadeiro sentido de prosperar, existir em paz com o fluxo invisível da vida. A prosperidade não é uma corrida para acumular mais, mas uma travessia para se libertar do que pesa. É a virada silenciosa que acontece quando compreendemos que possuir não é o mesmo que ter paz. O verdadeiro milagre do desapego é que ele não nos empobrece, ele nos devolve. Devolve-nos a inteireza, a presença, a leveza de viver sem medo de perder. Quando o ter deixa de ser prisão, o ser volta a florescer. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: "Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouros no céu." O tesouro do céu é o estado interior de quem aprendeu a soltar. É o desapego bem aplicado, que transforma a alma em um espaço aberto para o divino. O céu não é um lugar distante, mas uma condição de consciência. E cada vez que você escolhe soltar o que o prende, um pouco mais de céu nasce dentro de você. Epicteto, com sua sabedoria tranquila, ecoa a mesma lição. Não é o que acontece que perturba o homem, mas a opinião que ele tem sobre o que acontece. A liberdade, portanto, não está no mundo, mas na forma como o habitamos. Quando deixamos de reagir e começamos a compreender, tudo muda de peso. O que antes parecia perda se torna libertação. O que antes era dor se torna crescimento. O desapego é o filtro que transforma o caos em clareza. Talvez o maior desafio seja confiar nesse movimento. Confiar que o que parte não está nos punindo, está nos preparando. Confiar que o que se desfaz não é o fim, mas o início de algo mais verdadeiro. Confiar que abrir mão do controle não é desistir, mas colaborar com o fluxo da vida. Essa confiança é o solo da verdadeira prosperidade. Sem ela, o medo domina. Com ela, a abundância se torna natural. Hoje, você é convidado a escolher um único apego simbólico para soltar, algo pequeno, mas significativo. Observe o que acontece dentro de si ao fazer isso. A libertação sempre começa em silêncio, e à medida que o espaço se abre, algo novo e luminoso começa a se formar. É assim que a abundância espiritual se manifesta, não como excesso, mas como presença. Imagine agora uma vida leve, serena, centrada. Uma vida em que a riqueza não pesa, mas circula. Onde o amor não prende, mas sustenta. Onde o trabalho não esgota, mas expressa. Essa é a imagem da prosperidade que liberta. Ela não é uma promessa distante, é uma escolha diária. A escolha de soltar o que não é essencial para viver o que é eterno. E se essas palavras tocaram algo em você, leia os comentários deste vídeo. Neles, outros corações estão caminhando pelo mesmo caminho de retorno à leveza. Deixe também sua declaração de intenção. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Que esta frase se torne uma semente de força dentro de você. E lembre-se, a jornada do desapego é a jornada de volta para casa. Quanto mais você solta, mais se reencontra. E quando finalmente compreende que nada é realmente seu, percebe o milagre. Tudo o que é verdadeiro sempre esteve em você. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um passo para dentro. Porque o ouro que buscamos fora é apenas o reflexo do que sempre brilhou em silêncio, dentro de nós.